terça-feira, 10 de maio. Daqui a exatos 2 meses vai acontecer o Canção Nova Abraça São Paulo. E daqui a pouco a gente fala mais desse evento no ginásio do Ibirapuera. Aqui na cidade de São Paulo, agora são 9 horas e 34 minutos pelo horário de Brasília. A gente já começa essa edição de hoje dando uma olhadinha no céu da capital federal. O dia vai ser de sol entre nuvens, mas agora está um céu bonito. Não tem previsão de chuva. Os termômetros ficam entre 15 e 28 graus. Aqui no Canção Nova Notícias você fica bem informado. Atenção estudantes, começam hoje as inscrições para o Enem. Veja como a amamentação e os cuidados básicos de saúde podem salvar vidas. Você confere também a expectativa para o reconhecimento de novos santos. E uma curiosidade, você sabia que hoje é dia de São Jó? Saiba que a paciência de Jó pode nos ensinar nos dias de hoje. A gente vai para um breve intervalo, mas antes fica aí, vamos ver como fica o tempo lá em Curitiba. Por lá uma terça-feira com muitas nuvens e pode ter pancadas de chuva à noite. A máxima chega aos 21 graus. A mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Avós e Idosos foi divulgada hoje. Neste ano, a data vai ser celebrada no dia 24 de julho. A Júlia Beck, do nosso site de notícias, traz detalhes da reflexão do Papa. Bom dia, Júlia. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. A mensagem do Papa para este ano tem como tema Até na velhice continuarão a dar frutos. Para este segundo Dia Mundial dos Avós e Idosos, o Santo Padre volta a criticar a cultura do descarte e reforça a necessidade da sociedade compreender que envelhecer não é apenas a passagem inevitável do tempo, mas o dom de uma vida longa. Envelhecer não é uma condenação, mas uma bênção, sublinha o pontífice. Aos avós e idosos, Francisco pede que sejam artífices da revolução da ternura, que liberta o mundo da guerra. O Papa também os exorta a verem a velhice como um tempo de oração para converter os corações. E no Brasil, a iniciativa de um padre vem ajudando a propagar a devoção ao beato Carlo Acutis. Há 1 ano e meio, as relíquias do beato estão em peregrinação pelo país. Elas já passaram por 5 estados e neste mês de maio estarão no Paraná. Em entrevista, o sacerdote contou quando teve a inspiração de organizar esta peregrinação e reforçou o exemplo de santidade que Carlo deixa principalmente para os jovens católicos. Estes e outros conteúdos você encontra no nosso site noticias.cançãonova.com. O Papa Francisco vai canonizar 10 beatos no próximo domingo, entre eles 3 franceses. Desde outubro de 2019, não era realizada uma cerimônia de canonização em Roma por causa da pandemia de Covid-19. O Papa Francisco vai canonizar 3 franceses no próximo domingo. No próximo dia 15, o Papa Francisco celebrará a missa de canonização de 10 bem-aventurados, dentre eles 3 franceses, Marie Rivière, César Debussy e o mais conhecido dos 3, Charles de Foucauld. Desde 13 de outubro de 2019, nenhuma missa de canonização foi realizada em Roma, devido à pandemia do coronavírus. E exatamente por este motivo, uma grande quantidade de peregrinos, vindo de vários países, são esperados na Cidade Eterna para este grande momento de festa na igreja. Marie Rivière é a fundadora da Congregação Religiosa das Irmãs da Apresentação de Maria. Para Marie, a educação cristã dos jovens sempre foi uma prioridade. César Debussy é conhecido como catecista da zona rural, das cidades do interior. Ele fundou a Congregação dos Padres da Doutrina Cristã. Porém, o mais conhecido entre os 3 é justamente Charles de Foucauld, o irmão universal, como era conhecido, devido à missão que realizou na Argélia. Quando ele chega neste país, em 1905, ele declara: "Eu quero que todos se acostumem a me olhar como um irmão, o irmão universal." Um outro assunto na França é o engajamento da Comissão dos Episcopados Europeu, COMES, em acompanhar o projeto da futura Europa. No dia 9 de maio foi celebrada a Declaração de Schuman. A declaração é considerada o texto que levou à criação do que conhecemos hoje como União Europeia
e por isso várias ações foram realizadas neste dia. A jornada, que contou com a presença do presidente da Comesse, o arcebispo de Luxemburgo, cardeal Jean-Claude Ulrich, reconheceu o processo de unificação europeia. Em sua declaração, que teve como ponto central a guerra na Ucrânia, o arcebispo declarou: a esperança é que a paz na Europa e no mundo se torne menos frágil e o uso de armas menos frequente. O cardeal disse que, às vezes, é necessário a mudança, buscando preservar a inspiração inicial e os seus valores subjacentes. A inspiração de Robert Schuman é sempre atual, pois ela é baseada em valores comuns ao da Igreja Católica, como a liberdade e o respeito à dignidade de cada pessoa, os direitos humanos, a democracia e a liberdade de expressão, e reforçou o papel da Igreja na construção da União Europeia. Como Igreja, estamos prontos para desempenhar um papel ainda mais ativo na Europa. Padre Éder Pires de Toulon, na França, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Padre Éder, por suas informações. O governo britânico disse que vai enviar um valor equivalente a mais de 6 bilhões de reais em apoio militar e ajuda humanitária à Ucrânia. Há mais de uma semana, a ONU e a Cruz Vermelha auxiliam na retirada de civis de uma siderúrgica em Mariupol, última trincheira de resistência ucraniana na região. As buscas foram suspensas devido a bombardeios russos. 51 pessoas foram retiradas, entre elas mulheres e crianças. A Rússia informou que a evacuação foi concluída. Autoridades locais dizem que mais de 200 civis ficaram presos na siderúrgica, muitos deles soldados ucranianos que não querem se render. Enquanto a guerra avança, potências ocidentais estão fornecendo apoio à Ucrânia. O governo britânico ofertou mais de 1 bilhão de libras em apoio militar e ajuda humanitária à Ucrânia. A Ucrânia limitou as exportações de trigo, centeio e aveia, como forma de prevenção à escassez de alimentos. Já a Rússia informou que ainda está fornecendo gás à Europa, via território ucraniano. A seguir, abertas as inscrições para o Enem deste ano. Voltamos em 2 minutos. Veja aí como fica o dia em Florianópolis. Na capital catarinense, dia de sol com muitas nuvens a partir da tarde. A máxima chega aos 23 graus. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta e o Brasil registrou o maior número de crianças nascidas com apenas o nome da mãe na certidão de nascimento. O levantamento foi feito pelos cartórios brasileiros. Agora nós vamos para Brasília para conversar com o Francisco Coelho, que tem mais informações. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Pois é, uma notícia não muito boa, são quase 57 mil recém-nascidos sem o nome do pai no registro de nascimento. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Os dados são referentes a janeiro e abril deste ano e são um dos maiores dos últimos anos desde 2018. A gente sabe que a presença do pai no ambiente familiar, nos primeiros anos de nascimento da criança até os 6 anos, que é a primeira infância, são fundamentais para o desenvolvimento da gente, dos nossos seres humanos, né? O ambiente familiar é muito importante para esse nascimento, para esse desenvolvimento. Agora, a mãe que for até o cartório de registro de nascimento, ela pode indicar o nome do pai. E aí as autoridades competentes vão iniciar o processo de paternidade, de reconhecimento, e aí esse pai será notificado a apresentar os seus esclarecimentos. E mudando de assunto, ontem a Petrobras aumentou em quase 9% o preço do diesel. O valor vai chegar a R$ 4,51, isso nas refinarias. Esse aumento acontece 60 dias após do último, que aconteceu no mês
de março. Agora o preço do gás de cozinha e da gasolina não vão aumentar, pelo menos por enquanto, né? Essa é a boa notícia. E uma última notícia é que o Senado Federal vai votar hoje, nesta terça-feira, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que eleva de 65 para 70 a idade máxima para indicados ao Supremo Tribunal Federal, a tribunais superiores também. Essa PEC já foi votada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e agora está aqui em votação no Senado Federal. Essa proposta, ela tem como justificativa a elevação da chamada PEC da Bengala, que elevou a idade máxima de aposentadoria de 70 para 75 anos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, uma outra proposta que foi votada lá na Câmara dos Deputados pretendia reduzir essa idade máxima de aposentadoria de 75 para 70, mas ela não avançou na Comissão de Constituição e Justiça, mas pode ser que ela ainda seja discutida lá na Câmara dos Deputados. Eu fico por aqui e volto com vocês aí nos estúdios em São Paulo. Tá certo. Muito obrigada, Francisco. 2 em cada 3 mortes de bebês de até 1 ano poderiam ser evitadas com cuidados básicos de saúde. Esses dados são de um relatório da Fiocruz. A Aline Mécio foi até um hospital das clínicas para entender quais são esses cuidados essenciais. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita, diante desses dados, tristes dados, a gente veio até o Instituto da Criança conversar com a doutora Ana Paula Scolese, que é médica pediatra. Bom dia, doutora. Quais são os cuidados básicos para os bebês aí até 1 ano de idade? Bom dia. É fundamental que as crianças façam o que a gente chama de cuidado de puericultura, que é aquele segmento de rotina que as crianças fazem nas consultas no posto de saúde, na atenção básica. Nessas consultas são abordados vários cuidados, principalmente cuidados com a alimentação, com a nutrição, como o aleitamento materno e também, principalmente, as vacinações, que a gente tem verificado ultimamente uma queda muito significativa na cobertura vacinal, Isso já vinha caindo com o tempo, mas teve uma piora significativa com a pandemia. Durante a pandemia, o que a gente verificou foi uma redução de mais da metade das consultas realizadas na atenção primária. E essas consultas são essenciais nesse período, Exatamente, são essenciais por conta desses cuidados que as crianças precisam para ter um crescimento e um desenvolvimento saudável. Vacinação, por exemplo, a gente sabe que vacina de rotavírus, que é o principal vírus que causa causas graves de diarreia na criança pequena, a gente teve uma queda da taxa de cobertura vacinal. O ideal é que essa cobertura vacinal fique acima de 95% e o ano passado ela não atingiu nem 70% da população. Perfeito. Obrigada, doutora. Fico alerta aí, então, Adelita? Voltamos aos estúdios. Verdade, Aline. Obrigada. Não podemos descuidar das nossas crianças, não é? E agora a gente vai falar sobre educação. Começam hoje as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem traz mais informações para a gente é a Gabriele Dutra. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Adelita. É isso mesmo. As inscrições começam hoje e vão até o dia 21 de maio. E a inscrição deve ser feita na página do participante no endereço enem.inep.gov.br. Para quem não conseguiu a isenção, a taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 27 de maio. Uma novidade para este ano é que os interessados em prestar o exame podem efetuar o pagamento dessa taxa também pelo Pix e pelo cartão de crédito. É importante ressaltar que na hora de fazer a inscrição, o candidato deve escolher se deseja que as 5 questões em língua estrangeira sejam em inglês ou em espanhol. É também preciso sinalizar se ele deseja fazer o Enem impresso, aquele tradicional, ou na versão digital. As provas acontecerão nos dias 13 e 20 de novembro. E lembrando, Adelita, que o Enem é a principal porta de acesso para os cursos em instituições públicas e privadas. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Gabriele. E você já teve dificuldade para conciliar todas as suas atividades? Imagina como fica a cabeça dos estudantes que precisam organizar sua rotina de estudo, trabalho e até estágio. Nossa equipe foi buscar dicas para ajudar nessa organização.
Quanto tempo você fica sem fazer nada no seu dia? E aquela pequena pausa para refletir? Você consegue espaço para isso? O parâmetro é: estou fazendo várias coisas, mas estou conseguindo? Estou bem realizando-as? E essa pausa é necessária para esse planejamento, essa organização. O Matheus faz faculdade de jornalismo e precisa estudar e trabalhar. Ser organizado é importante, mas em casa ele precisa listar tudo para não esquecer nada. A gente tem que administrar muito o nosso tempo, né, o nosso descanso também, né, com os trabalhos, né, da faculdade e também o trabalho externo, né, tipo ali no serviço. Primeiro que para esses jovens pode ser um momento de talvez desespero, talvez de ficarem assustados, porque eles saem de uma vida onde só estudavam para começar a assumir outras responsabilidades. Então, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Né? E a resposta é sim. Portanto, nada de agendas extravagantes e superlotadas. Deixe o desespero de lado e tudo isso um dia vai passar. Lembre-se que é temporário, né? Então, resistir é o que vai conseguir te dar o sucesso aí, finalizar o que você se propôs a fazer. Espero que as dicas tenham ajudado. E a seguir, faltam 2 meses para o evento Abraça São Paulo, Canção Nova Abraça São Paulo. Vamos conhecer a nova logomarca do evento. A gente sai agora com imagens de Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Sul, sol entre nuvens, com pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima chega aos 29 graus. Olá, estamos de volta. Vamos ver como fica o tempo hoje. A semana segue com instabilidade no tempo da região sul. Sol entre nuvens e chuva rápida em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Já no Paraná e em Santa Catarina, pancadas fortes acompanhadas de trovoadas. Mínima de 12 em Curitiba, 17 em Florianópolis e 13 em Porto Alegre. A situação já é bem diferente no Sudeste. As temperaturas seguem amenas aqui na região, principalmente em Minas, Rio e Espírito Santo, onde o tempo volta a ficar firme e seco. Em São Paulo, chuva isolada somente no oeste paulista. Os termômetros marcam 25 em São Paulo, 27 em BH, 28 no Rio e 29 em Vitória. No centro-oeste, a chuva se intensifica no oeste do Mato Grosso do Sul e pode vir acompanhada de raios. As pancadas também vão acontecer por todo o Mato Grosso. Já em Goiás, o tempo firme predomina e o ar segue abafado. Na capital federal, a máxima é de 28, em Goiânia, 32 e em Cuiabá, 34. No Nordeste, o tempo segue instável na costa norte e as demais regiões seguem com sol, calor e chuva passageira. Tempo firme nesta área mais clara do mapa, que compreende os estados da Bahia e Piauí, por exemplo. Máximas de 29 em Salvador e São Luís, 30 em Fortaleza e 31 em Teresina, Natal e Recife. E para a gente encerrar, informações do tempo no norte do país. Calor somente no estado do Tocantins. Nas demais áreas, sol e condições de pancadas de chuvas com trovoadas a qualquer momento. Em Palmas, mínima de 22 e máxima de 34. Daqui a exatos 2 meses, São Paulo vai receber o abraço que esta cidade, este estado, merecem. Vem aí o Canção Nova Abraça São Paulo. Veja a nova logomarca do evento divulgada hoje. A 16ª edição vai acontecer no ginásio do Ibirapuera, aqui na capital paulista. Depois de 2 anos de tanta saudade, está chegando a hora de dar um abraço bem apertado e celebrarmos juntos o abraço de Deus, o abraço da união, o abraço da fé. Então marque na sua agenda, dia 10 de julho, um dia inteiro de programação com o tema inspirado na Bíblia, no livro de Jeremias. Deus tem um projeto de felicidade para você. Presenças confirmadas do cardeal Odilo Scherer, Luzia Santiago e Eto, padres Adriano Zandoná e Bruno Costa, além de Márcio Mendes, Dauana Salles e Tiago Tomé. Mais informações no site saopaulo.cançãonova.com. Vem pro abraço você também. Quanto maior o abraço, mais a gente evangeliza. Hoje a igreja recorda Jó. O personagem bíblico conhecido pela paciência é celebrado e reconhecido como santo pela Igreja Católica.
Para conhecer mais sobre São Jó, conversamos com Dom Cristiano Souza, monge que vive na Itália. E por isso passaram a designar de São Jó. Aqui no norte da Itália, no Vêneto, em Veneza, nós encontramos algumas igrejas dedicadas a São Jó, inclusive algumas pinturas, não é? Na literatura mais antiga, sobretudo entre os pares da igreja, São Cipriano de Cartago, São Clemente Romano, e até um grandíssimo escritor Tertuliano da África, vai tratá-lo como mártir. Também na França e no Oriente cristão, nós encontramos algumas igrejas e alguma iconografia dedicada a São Jó. Na liturgia da Igreja Ocidental, São Jó não entra, mas ele é mencionado no Martirológio Romano. Nós não sabemos ao certo se Jó existiu de fato ou não. Uma peregrina do século IV, chamada Egéria, conta que um antigo monge teve uma visão e solicitou ao bispo a autorização para escavar uma caverna e lá encontrou o túmulo de Jó. Isso nas fronteiras da Arábia com a Idumeia. Porém, o que importa para nós cristãos é olhar em Jó o exemplo do homem que, apesar de todos os sofrimentos inerentes e contingentes à vida humana, apesar de todas as dores, Deus é sempre presente na vida humana. São Jó é o exemplo do homem que, apesar de tudo, se confiou a Deus. São Jó não perdeu a confiança em Deus. Num mundo tão marcado pela escuridão, pela angústia, pelo medo, nós, monges e monjas, deveríamos ser o sinal de que o amanhã de Deus existe. Foram essas palavras de Papa Francisco dirigidas a nós, monges camaldulenses. E isso me faz identificar com São Jó. Depois de perder os filhos, depois de perder todo o seu rebanho, todas as suas terras e entrar em dívida, perder a credibilidade da sua esposa, perder a amizade, ser motivos de escárnio, adquirir lepra, São Jó se viu sozinho, praticamente nu, como nós conhecemos aquela bela frase: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu voltarei. Assim Deus quis, assim será. Mas eu olho para Jó como exemplo de paciência, não aquela paciência pacificada de modo errôneo, mas aquela paciência pacificada que eu olho para o amanhã, que Deus tem sempre a última palavra. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Encerramos a edição de hoje com imagens aqui da capital paulista. Fique com Deus. Até amanhã.